Bom, pessoal, vamos resolver então mais dois exercícios práticos, né, sobre esforços de compressão, tá bom? Lembrando mais uma vez as expressões que a gente tem, né? A de tensão é força sobre área da seção transversal. A expressão que calcula a deformação específica, ela relaciona o comprimento inicial e o final do corpo de prova submetido ao esforço de compressão. E a lei de Hooke, que é válida no regime elástico do material, que relaciona a tensão, módulo de elasticidade e a deformação específica do material. Tá bom? Lembrando que para comparar, né, para saber se um componente vai conseguir resistir ou não a um esforço de compressão, eu vou ter que comparar a tensão de compressão, né, solicitada com a tensão admissível do material. Se a tensão de compressão for menor que a tensão admissível, o material vai suportar ao esforço que está sendo proposto aí. Tá bom? Legal. E lembrando sempre das relações de conversão de medidas. Tá bom? Então vamos lá. Uma caixa, então aqui eu tenho uma mesa, né? Uma mesa com 4 pernas, né? E em cima dessa mesa eu tenho uma massa, né? De 120 kN, ou 120 mil newtons, tá certo? O problema fala que cada perna, né, tem uma seção circular, eu representei aqui com uma bolinha, de diâmetro 50 milímetros. Tá? Então eu não sei a área dessa seção transversal, mas eu sei o diâmetro dela. Então, sabendo o diâmetro, eu tenho como calcular a área da seção transversal aqui dessa perna. Né? Fala também o problema, outra coisa, né? Que cada perna da mesa, né? Que a força, né, distribuída, né, por dessa massa aqui, ela está igualmente distribuída entre as pernas. Então significa que cada perna vai estar resistindo a 1/4 do peso dessa caixa aqui, ó. Tá certo? Então, se eu quero calcular a tensão, né, nessa perna, a tensão em cada uma das pernas vai ser igual. Né? Então, basta eu utilizar os cálculos que eu fizer em uma perna, a tensão vai ser exatamente a mesma que nas outras pernas aqui, ó, tá bom? Porque o problema fala que a força é igualmente distribuída sobre elas. Legal, e que se pergunta qual que é a tensão de compressão em megapascal em cada perna. E a segunda questão é dado o limite de resistência à compressão do material, né? E fala que isso aqui está sendo considerado então a tensão admissível da perna da mesa. Né? E pergunta se ela irá resistir ao peso da caixa. Um problema muito prático, né, gente? Puxa vida, eu tenho uma mesa, eu quero saber se a mesa aguenta uma massa que eu quero colocar em cima da mesa. Né? É esse o cálculo que vocês vão ter que fazer. Tá bom? Vamos ver como é que é isso. Então, como sempre, primeiramente a gente coloca os dados do problema. Né? Vocês percebam que não é por acaso que eu coloco sempre, né, bem textualmente, para a gente nunca ter dúvida do que é dado do problema. Então, a força exercida pela caixa, né, é 120 kN. Legal. É dado do problema que a força é igualmente distribuída entre as 4 pernas. Significa o seguinte, então, gente, que a força que atua em cada perna é 120 kN dividido por 4, ou seja, 30 kN atuando em cada perna. Tá? É dado do problema também o diâmetro da seção circular da perna. O diâmetro é 50 milímetros. É dado mais alguma coisa? É dado aqui na questão B, né? Que a tensão admissível da madeira é 20 megapascal. Legal. Mais alguma coisa? Não, é isso aí. Né? Então, qual que são as perguntas? Primeira, qual que é a tensão de compressão? Né? Eu tenho a força, eu não tenho a área, mas eu tenho o diâmetro, então eu consigo calcular a área. Com aquela expressão tensão é força sobre área, eu já conseguiria calcular a tensão de compressão aqui. Ó. E a segunda questão é
eu quero saber, né, se a perna irá resistir ao peso da caixa. Né? Então eu tenho que usar aquela relação. A tensão a que a perna é submetida tem que ser menor que a tensão admissível, né, do material, que no caso aqui é madeira. Certo? Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos à resolução. Lembrando, né, das equações, né? Tensão é força sobre área. E como eu tenho uma área de seção circular, que é dado do problema, como eu calculo a área de uma seção circular? É π vezes diâmetro ao quadrado por 4, dividido por 4. Tranquilo? Então vamos lá. Resolução da questão A. Como eu disse, tensão é força sobre área, mas eu não sei a área ainda. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a área da seção transversal dessa perna. Substituindo na equação, a área é 3,14, que é o π, vezes diâmetro 50 milímetros ao quadrado, dividido por 4. Fazendo essa continha aqui, eu chego à conclusão que a área da seção transversal da perna, de cada perna, é 1.962,5 milímetros quadrados. Tá? Diâmetro é em milímetro, ao quadrado é milímetro ao quadrado. Legal. Agora, eu tenho a força que atua em cada perna, tenho a área que eu calculei aqui agora anteriormente, consigo, substituindo, calcular qual é a tensão de compressão atuando em cada perna, né, que é uma das perguntas da questão. Substituindo os valores, né, se cada perna tem 30 kN atuando sobre ela, 30 kN equivale a 30.000 newtons, que equivale a 3.000 kgf, utilizando as conversões de unidades aí. Né? Um newton é 0,1 kgf. Então, legal. Então, vamos trabalhar em kgf e milímetro quadrado, tá? Diretamente. Então, a tensão, substituindo os valores, é 3.000 kgf dividido pela área que eu acabei de calcular aqui, ó. Fazendo essa continha, eu tenho que a tensão de compressão é 1,53 kgf por milímetro quadrado. Então, reparem, para nunca ter dúvida, quando eu faço a conta, eu coloco qual é a unidade de medida que eu estou usando aqui, ó, para não confundir, certo? Se o resultado que eu tenho é kgf por milímetro quadrado, se eu quero trabalhar em megapascal, é só multiplicar por 10, que eu tenho o valor em megapascal. Tá certo? Que é o que é perguntado na questão A. Tranquilo, gente? E agora, questão B. Quero saber se essa perna aguenta essa solicitação aí, ó. Então, como é que a gente faz? A gente compara, né, a tensão de compressão que eu acabei de calcular com a tensão admissível do material, que é dado do problema 20 megapascal. Dessa relação aqui, eu percebo que 15,3 é menor do que o 20, né? Então a tensão a que a perna é solicitada é menor do que a tensão admissível do material. Ou seja, a mesa suporta a caixa, que é a pergunta da questão B aqui, ó. Tranquilo, né, gente? Um problema bem prático, né? Que é bem simples a gente resolver aqui, ó. Né? Vocês imaginam que um raciocínio similar a esse pode ser utilizado. Aqui foi utilizado uma mesa de madeira. Pode ser uma viga de concreto, pode ser uma barra metálica, pode ser geometrias diversas, tá bom? Mas é um problema bem típico de aparecer para a gente calcular aqui a tensão. Um segundo exercício, né, similar a esse aqui, ó, né, é dado então uma coluna de aço retangular. Aqui não é quadrado, é retangular na verdade, né, gente? Né? Porque é 400 milímetros por 225 milímetros. Então não é quadrado, isso aqui é retangular, tá? Com essas dimensões discriminadas aqui, ó. E é dado que tem uma força axial atuando sobre essa coluna de 300 kN. Né? Então, a pergunta é a seguinte: considerando que o comprimento original da coluna é 2,4 metros e o comprimento final após a aplicação dessa carga
é dos 2,35 metros, né? Então eu tenho uma tensão, vai ter uma deformação, né? E essa deformação eu tenho o comprimento final e o comprimento inicial, né, dessa coluna aqui, quando a carga é aplicada. Eu pergunto, primeiro, qual é a tensão de compressão a que a coluna de aço é submetida? E a segunda, qual que é a deformação específica que a coluna de aço apresentou? Tá bom? Essa também é uma outra questão bem prática, né, que é muito comum a gente precisar calcular esse tipo de problema. Vamos colocar os dados do problema. Comprimento inicial, 2,4 metros, dado do problema. Comprimento final, 2,35, dado do problema, metros. Força de compressão, 300 kN, dado do problema. E é dado a seção retangular, né? Não é a seção quadrada, é retangular, de um lado 400 milímetros e de outro lado 225 milímetros. Tá? Então, não tenho dado do problema a área, né, da seção transversal, mas eu tenho as dimensões. Então, com as dimensões eu consigo calcular a área da seção transversal. Né? Legal. Perguntas. Primeiramente, eu quero saber qual que é a tensão de compressão em megapascal. E no item B, qual que é a deformação específica. Tá? Então, legal. As equações que eu tenho. Né? A equação para o cálculo da área de um retângulo é lado vezes lado, né, que eu chamei de A vezes B. A equação para o cálculo da tensão é força sobre área, que é exatamente a primeira questão aqui. Né? A força eu tenho, a área eu não tenho, mas eu consigo calcular aqui. Eu consigo, né, fazendo essas continhas, calcular qual é a tensão, que é o item A. O item B é pedido qual é a deformação específica. Né? A expressão da deformação específica é essa daqui, né? Comprimento inicial menos o final sobre o inicial. E esses valores todos já são dados, né? Então a questão é bem simples, é só substituir os valores, eu já chego ao valor da deformação específica. Tá bom? Vamos lá então, gente? Bem simples. Área da seção retangular, né? Essa é a fórmula, substituindo os valores, que são dados do problema, eu tenho que a área da seção retangular é 90.000 milímetros quadrados. Milímetro vezes milímetro é milímetro ao quadrado. Para o cálculo da tensão de compressão, tensão é força dividido pela área da seção transversal. A força é dado do problema. A área eu acabei de calcular. Eu consigo só substituir os valores, eu consigo calcular qual é a tensão de compressão, certo? Eu vou trabalhar aqui, veja as unidades, né? Eu estou utilizando 30.000 é kgf e 90.000 milímetros quadrados. Então o resultado aqui vai dar em kgf por milímetro quadrado. Então fazendo essa continha, eu tenho que a tensão de compressão é 0,33 kgf por milímetro quadrado. Né? A questão está pedindo em megapascal. Então, sabendo que 1 kgf por milímetro quadrado é 10 megapascais, então 0,33 equivale a 3,3 megapascais. Tranquilo? Que é a primeira questão aqui. Ó. Joia. Vamos então calcular a deformação específica. Né? A equação é essa daqui, do cálculo da deformação específica. Os valores de L0 e LF são dados do problema. Então fica muito fácil, né? Só substituir. Deformação específica é isso aqui, substituindo os valores. Uma continha que dá 0,02. Se eu quiser saber isso em percentual, é só multiplicar por 100. Né? Então, a deformação específica equivale a 2%. Tá bom, gente? Né? Então, nessas condições aqui, deformação específica 2%. Tá bom, gente? Bastante simples, né? Tranquilo, só 3 equações, né? Então não fica muito difícil. E é bastante similar ao que vocês já viram nos esforços de tração aí. Tá bom, gente? Né? Nos próximos vídeos a gente vai começar a falar sobre
ensaio de compressão que tem bastante detalhes interessantes para vocês observarem e aprenderem aqui, tá bom? Abraço, gente!